Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cristiano Molica da Instruterm e neste vídeo do programa Eletrotécnicas falaremos sobre os osciloscópios analógicos. Também falaremos nos próximos vídeos, então fiquem ligados aí nos próximos vídeos, falaremos sobre os osciloscópios digitais e também os osciloscópios de bolso, que são uma novidade aí, é um tema muito difícil de encontrar, né? E não se esqueça, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho e no final do vídeo, lógico, se gostar, deixa aquele like. Muito obrigado e bom vídeo! Então, pessoal, vamos falar agora sobre osciloscópio analógico. Como eu falei na introdução do vídeo, nós vamos, nos próximos vídeos, falar sobre os digitais. E num vídeo posterior, vamos falar sobre o osciloscópio de bolso, que é muito interessante também, tá? Eu vou explicar aqui as funções básicas dele, para que serve um osciloscópio analógico, como que você realiza uma medição, é a dúvida de muita gente, né? O pessoal aí de bancada, os técnicos que ainda não tem muito contato com esse tipo de equipamento, às vezes fica um pouco assombrado, né? Pelo tanto de botões que ele tem, a cara dele, né? Assusta um pouco. Mas eu vou mostrar aqui nesse vídeo que é muito simples manusear esse tipo de equipamento. Então esse é um osciloscópio da Instruterm, modelo OA203 de 20 MHz. Ou seja, é um equipamento que possui uma banda de frequência de 20 MHz. Ele mede sinais até 20, ok? Então esse equipamento, exclusivamente esse, acompanha duas pontas de prova igual a essa. Aqui eu, no caso, estou com uma, que eu vou fazer os testes somente com uma. Ele acompanha também uma chave de ajuste, que eu já vou explicar para que serve. Ele acompanha uma ponta de prova, uma ponta menor. Caso você não queira essa ponta de garra, deixa eu ver no vídeo se dá para vocês verem. Ó, aqui, ó, legal. Tem uma ponta de garra, tá vendo? E você pode tirar ela, né? E utilizar uma ponta convencional, como se fosse um multímetro. Então, ó, como que ele fica? Fica como se fosse um multímetro. No caso aqui eu vou colocar essa de volta. A ponta de prova, essa daqui, ela tem uma inscrição aqui, ó, de vezes 1 e vezes 10. Então você atenua o sinal em 10 vezes. Se você tem um sinal muito alto na entrada, quer medir uma tensão de 100, 200 volts, então você atenua ela em 10 vezes para conseguir enxergar lá na tela do osciloscópio. Então a gente vai deixar aqui em vezes 1. E só lembrando que esses osciloscópios analógicos, né, eles são dotados de um tubo CRT, que a gente chama, bombardeado de fósforo na tela, para que a luz, né, incida no tubo de raio catódico, né, e consiga visualizar uns sinais na tela. Então eu gosto de falar, né, entre aspas, que o osciloscópio nada mais é que um multímetro, né, só que você consegue visualizar o sinal, não só o valor nominal. Então o multímetro você coloca lá na tomada, por exemplo, avalia lá 127 volts, 220 volts, 380 e assim por diante. Aqui você, além de conseguir avaliar o valor nominal, você também consegue ver a forma de onda. Tá ok? Então, vamos lá. Com esses acessórios que acompanham o equipamento, por exemplo, a chave, você consegue fazer um ajuste. Eu vou tirar aqui a ponta de prova. Ele tem um trimpote aqui, com um buraquinho aqui, que não é um trimpote, na verdade, é um capacitor variável, é um trimmer, tá? E esse trimmer você ajusta a forma de onda, para que você consiga realizar as medições da forma mais perfeita possível. Então como que você faz isso? Com a ponta de prova, isso daqui posso afirmar com certeza que todos os osciloscópios possuem, né? É uma saída que eles chamam de cal. É uma saída de calibração, que você pendura aqui a ponta de prova. É um sinal quadrado. Nesse caso aqui é um sinal de meio volt, tá? Então,
eu vou calibrar aqui numa onda quadrada, num sinal quadrado. Já vou explicar aqui os botões, tá? Só estou fazendo o ajuste inicial. Então, esse trimmer aqui, você consegue fazer o ajuste para que a onda fique o mais quadrada possível. Às vezes ela está desajustada, né? Aí forma uns bicos e você deixa ela o mais quadrada possível para realizar a medição. Então eu vou ver se eu consigo desajustar aqui para vocês verem. Essa ponta está bem ajustada. Então você, no vídeo acho que não vai conseguir enxergar. Ó, formou um biquinho embaixo, mas eu acho que no vídeo não vai conseguir enxergar esse ajuste, porque ela está muito bem ajustada. Às vezes você utiliza uma ponta de prova de um outro osciloscópio, que pode também, só se atentando à frequência, né? Se você for trocar a ponta de prova, a frequência tem que ser a mesma do osciloscópio. Então, se você tem um osciloscópio de 20 mega, você não pode colocar uma ponta de 10 mega, tá ok? Então, quando você substitui uma ponta por outra, geralmente você enxerga melhor esses, vamos dizer assim, esses desajustes na forma de onda, tá ok? E também ele acompanha esses anéis aqui, que é muito interessante, né? É um capricho, né, da Instruterm, que você troca. Tem, tá vendo? Então os anéis aqui, o vermelho, tem um azul, tem um verde também. Isso serve para quando você está medindo os dois canais ao mesmo tempo e você está medindo em várias partes do circuito e você quer identificar. A ponta vermelha é a tensão CA, a ponta azul eu estou conectado no neutro, então para ficar fácil de visualizar. Então é um capricho aí que é muito interessante. Então vamos lá. O que esse cara aqui ele vai te mostrar? Todo sinal que entra nele, né, na entrada, ele vai te indicar num plano cartesiano aqui, X e Y. Esse osciloscópio ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisões. Então, 8 divisões de amplitude e 1, 2, 3, 4, 5, 10 divisões de base de tempo. Então, eixo X 10, eixo Y 8. E cada divisão dessa, você tem uma subdivisão, né? Então, cada divisão dessa aqui é subdividida 5 vezes, que você consegue enxergar exatamente nos eixos que acompanham a tela do osciloscópio. E já vou explicar para que vai servir isso daí, tá ok? Então, esse osciloscópio é um osciloscópio de 2 canais. Você consegue fazer 2 medições simultâneas, né? Eu vou tirar aqui. Então, esse daqui é um canal. Eu vou colocar o segundo canal. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês os 2 canais juntos. O canal 1 e o canal 2. Então, você consegue avaliar 2 sinais ao mesmo tempo aí na tela do seu osciloscópio. Você tem o que você precisa saber, lógico que um curso de osciloscópio vai muito além disso, né? E vai muito mais tempo do que esse. Eu vou te explicar a parte básica aqui, como você já começa iniciando aí a operar o seu osciloscópio. Então você tem os botões principais aqui de intensidade, foco e iluminação. A iluminação é a iluminação de fundo. Quando você está num ambiente escuro, essas divisões elas ficam iluminadas para você enxergar melhor. O foco, justamente, mexe no foco do traço, acho que dá para perceber aí no vídeo. E a intensidade do seu traço. Então, vou deixar no mais forte aqui, porque a gente está com lâmpadas aqui, está num ambiente bem iluminado, né? Então eu vou deixar no máximo. Você tem um botão de liga e desliga. O principal aqui, canal 1. Então você tem que imaginar o osciloscópio da seguinte forma. O canal 1 é aqui, o canal 2 é aqui, parte de amplitude, né, onde você ajusta a amplitude para fazer a visualização do sinal. E aqui em cima, né, onde está escrito horizontal, é a base de tempo, onde você ajusta a base de tempo do osciloscópio. Então amplitude do canal 1, amplitude do canal 2 e base de tempo. Só fazendo essa visualização já ficou muito mais fácil de vocês entenderem esse monte de botões, né? Então esse daqui é uma réplica desse. Então tudo que tem aqui, é igual, idêntico. E aqui, base de tempo. Perfeito? Eu vou conectar agora ele num gerador de sinais com uma onda
senoidal inicialmente, para a gente enxergar legal, porque muita gente mexe também com onda senoidal. Pode ver que eu conectei aqui, eu tenho um gerador com uma amplitude de 5 volts e uma frequência de 1 kHz. Pode ver que o sinal sumiu, então alguma coisa está desconfigurada aqui. Pode perceber que esse osciloscópio, apesar de ser analógico, né, ele tem um indicador digital da amplitude e também um da base de tempo. Então, alguns osciloscópios que vocês virem aí no mercado, ou até mesmo entre no nosso site, no www.instruterm.com.br, nós temos outros modelos também de osciloscópio, e vocês vão ver que essas indicações estão em volta aqui do seu potenciômetro, que dá na mesma. Então eu vou explicar por que dá na mesma. O seu botão, às vezes, vamos supor que ele está em 50 mV no botão aqui. Aqui ele está indicando de forma digital, só isso. Essa é a única diferença. Tá? Então eu vou mexer aqui para encontrar uma onda senoidal. Vou colocar aqui no meu gerador senoidal. Vou diminuir a base de tempo aqui. Então, o que significa aqui? Eu tenho 2 volts. O que é esses 2 volts? 2 volts por divisão. Então, você tem... Vamos medir a amplitude desse sinal senoidal. Então, ele inicia aqui embaixo. Então, você tem uma divisão, 2 divisões, 3, 4, 5 divisões. Então, termina aqui, né? A amplitude do sinal. Daqui de baixo até aqui em cima. Você tem 1, 2, 3, 4, 5 divisões. Multiplica por 2 volts, então você tem 10 volts. Eu falei que era um sinal de 5, é um sinal de 5 volts de pico. Aqui você tem um sinal de 10 de pico a pico. Tá ok? Então todo sinal que você medir aqui, você vai medir ele de forma, vamos dizer assim, eficaz, né? Então você tem um sinal senoidal aqui de 5 volts. Você pode diminuir aqui também, se você não quiser expandir tanto. Então, um sinal, agora eu tenho uma divisão de 5 volts. Eu vou ajustar aqui, ó, na tecla Position. Você pode andar aqui, ó, literalmente andar com a sua senoide sobre a tela para facilitar a medição. Por quê? Vamos supor que esteja assim o sinal. Você vai iniciar a contagem aqui. Vai ficar meio complexo, né? Pô, peraí, tem um pedaço de divisão, mais outra divisão, aí fica meio difícil, né? Então o que você pode fazer? Você utilizar o Position para você alinhar com uma divisão para facilitar a sua medição. E também temos um Position na horizontal, lembra que eu falei? Aqui é a amplitude do canal 1, amplitude do canal 2 e horizontal, que é a base de tempo de todos os canais, né? Então você vem no Position aqui, ó, você também consegue, ó, deslocar esse sinal. Também para ficar de fácil visualização. Lógico, vai facilitar muito mais quando você for medir a base de tempo, que eu já vou explicar também. Então, eu ajustei aqui, ó, no Position horizontal, no Position vertical, e vamos contar aqui. Então você iniciou aqui uma divisão, 2 divisões, né, que rebate aqui no pico da senoide, 1, 2 divisões vezes 5, 10 volts. Então dá na mesma, né? Aqui você só vai conseguir visualizar, aumentar, se você quiser ver o pico da onda, se você tem um defeito, uma deformação, né, nessa senoide. Eu vou colocar aqui também um sinal quadrado. Ó, você consegue enxergar deformações no seu sinal, tá vendo? Ó, tem deformações no sinal. Então você consegue ampliar isso daí, vamos dizer, né? Opa, vamos mudar aqui. Deixa eu abaixar aqui. Pronto. Mudar aqui o Position. Pronto, tá aqui de volta. Então você consegue visualizar partes do seu sinal, né? Pode ser uma senoide, pode ser uma onda quadrada, pode ser uma rampa, né? Pode ser também um pulso aleatório, um ruído, tem ruído branco também, você pode avaliar o que você quiser. Então, basicamente é isso daí. Aqui você controla a amplitude, você muda a escala, como se estivesse mudando a escala de um multímetro, de 10 volts para 100 volts, de
20 volts para 200 volts e assim por diante. E assim você consegue realizar a medição. Só que eu falei também, eu não sei se dá para ver no vídeo, dá sim, dá para ver no vídeo aqui, que você tem as subdivisões aqui nos eixos cartesianos, né? No eixo Y e no eixo X. Então essas subdivisões você consegue ver com mais nitidez, vamos dizer. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir a minha base de tempo aqui, ó, até que ela fique uma total amplitude, para que você enxergue melhor. Vou ajustar o position aqui. Vamos colocar um sinal aí, que o sinal está muito exato, né? 2 volts, então você tem 1, 2, 3, 4, 5, vezes 2, 10 volts. Está muito exato. Eu vou diminuir aqui no nosso gerador para uma tensão mais quebrada. Aqui, ó. Agora ficou mais interessante de visualizar. Vamos deixar aqui assim, ó. Então, você iniciou aqui, tá vendo? Você não pegou uma casa inteira. Você iniciou a partir de 1/5 da casa. Então, você tem 1, 2, 3, 4 traços. Então, 5 espaços, 4 traços, né? Então, você tem, a partir do primeiro é 1/5. Então, você tem aqui 4/5. Mais uma divisão, mais 2 divisões, mais 3 divisões. Então, você tem 3 divisões, 4/5. E aqui ainda está pegando 1/5 da outra divisão. Então, quanto que dá isso daqui? 1, 2, 3 divisões, 4/5 mais 1/5, 4 divisões completas. Então, você ajustando aqui, ó, mais uma vez o position, ó, você mata e consegue resolver esse problema sem fazer conta. Mas eu fiz isso de propósito, justamente para a gente saber para que serve as subdivisões. Deixa eu colocar um pouco pior aqui, eu vou colocar 3,7 volts. Então, agora, ó, eu posso alinhar numa divisão qualquer que não vai alinhar com a de cima. Ele vai ficar quebrado. E aí a gente consegue também fazer a medição. 1, 2, 3 divisões, mais 1, 2, 3 divisões, 3 subdivisões e meia. Aí você pega esse valor, multiplica por esse, que você vai ter a tensão nominal. Tá ok? Então é assim que você realiza uma medição no osciloscópio. Base de tempo. Base de tempo você controla, como eu disse, aqui em cima. Então, vou deixar num position aqui central. Você consegue, ó, variar a sua escala também. Então, você tem aqui segundos, milissegundos e microsegundos. Então, aqui está na escala de 0,2 milissegundos. O que significa isso? Que cada divisão dessa, cada quadrado desse, tem 0,2 milissegundos. Vamos avaliar, então, qual que é o período desse sinal. Como que a gente avalia isso? Eu vou centralizar aqui, ó, no pico da senoide. Tá vendo que tem o eixo Y, né? Tá bem no meio aqui do pico da senoide. O período completo é quando o sinal começa a se repetir. Ou seja, ele está descendo, está subindo e vai repetir de novo o que está acontecendo aqui. Então ele desce, sobe e vai descer de novo. Então você mede o período como? A partir do momento que ele vai repetir, daqui até aqui, neste caso. Então você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. Multiplica por 0,2 dá 1 milissegundo. Você tem o período, você acha a frequência. A frequência ela é o inverso do período e vice-versa, tá? Então você coloca 1 dividido por 1 milissegundo, né? Um é inverso do outro, então é 1, a fórmula, né? 1 dividido pelo período. Então é 1 dividido por 1 milissegundo, isso dá 1 kHz. Então esse sinal aqui ele tem 1 kHz, tá ok? Fácil, né? É bem fácil mesmo, não tem segredo nenhum. O pessoal fica meio assustado, mas é isso daí. Então, resumindo aqui, parte de amplitude, parte de período, consegue medir qualquer período. Eu quero medir 2 períodos, então eu vou iniciar aqui 1 período, 2 períodos. É tudo isso daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vezes 0,2 dá 2 milissegundos. 1 dividido por 2 milissegundos dá 2 kHz. É só fazer as contas aí. Então, 2 períodos desse sinal tem 2 kHz.
ok? Bem fácil, né? Então não dá para se perder. Com essa dica aí, o vídeo vai ficar aí no nosso canal. Não dá para se perder. Se não lembrar, volta aqui no nosso canal, reassiste o vídeo, passe aí para os seus companheiros, para os seus amigos de bancada, aí, os técnicos, os engenheiros, para que entendam melhor esse equipamento, o osciloscópio. Obviamente ele tem outras funções aqui, mas são funções secundárias que eu chamo, né? É a função de trigger, que você consegue emparelhar o sinal com outros sinais externos. Isso daí vai para um outro vídeo, para não me aprofundar tanto, tá ok? Então, se gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos também.